Fala pessoal! Hoje então nós vamos pegar a estratégia que a gente já construiu na última aula e analisar a performance dela em detalhes no Profit. Bora lá! Então pessoal, já estou aqui com a nossa tela do editor do Profit, nosso editor de estratégias, e agora a gente vai começar a entrar na parte de análise da performance. Então eu vou abrir aqui, né? A gente estava na aba editor, eu vou abrir a aba gráfico para a gente poder ter acesso aqui a todas as métricas de performance que o nosso backtest retornou. Então a primeira aba que a gente vai comentar aqui é a aba resumo, né? Que é uma das mais importantes, onde a gente tem de fato as métricas matemáticas aqui do resultado que a estratégia apresentou no backtest que a gente realizou, né, com a nossa estratégia. A primeira métrica que a gente tem aqui, né, claro, nosso saldo líquido total, que é o lucro que a estratégia gerou. Então a estratégia gerou nesse período, né, usando novamente, né, um lote mínimo aqui, a gente não aumentou o lote em momento nenhum, a gente entrou com 100 ações sempre, a gente teve esse lucro aqui de R$ 6.230 no período de 5 anos. Uma outra métrica que a gente tem aqui, que eu considero muito importante pelo fato de que ela leva em conta também as perdas, é o fator de lucro. Então esse fator de lucro, né, ele é calculado usando o nosso lucro bruto sobre as nossas perdas brutas. E aí a gente tem, né, que a gente teve um fator de lucro de 1,37. Qualquer fator de lucro acima de 1 quer dizer que uma estratégia foi lucrativa no teste, né? E gostaria de dizer, né, poderíamos dizer ali que um fator de lucro acima de 1,20, 1,30 já começa a demonstrar ali uma certa robustez na estratégia. Claro, a gente não está usando nenhum filtro para filtrar os nossos trades de entrada aqui, a gente está usando uma estratégia o mais simples, o mais crua possível, que essa é a nossa intenção, ter ali, né, o nosso edge, a nossa vantagem que é robusta no mercado. Então a nossa próxima métrica que a gente tem aqui, a gente teve 818 trades aqui nesse período de 5 anos. Eu considero que é um número bem bacana de operações, dado que a gente ainda não tem nenhum filtro, como eu disse antes, e a gente lidando com o AlgoTrade, a gente sabe que a gente não vai ter trade toda hora, todo dia, né? 1000 trades por dia. A nossa ideia não é essa, a nossa ideia é criar estratégias que são robustas e que são prontas para lidar com as melhores oportunidades ali no mercado, né? A gente quer entrar nos melhores momentos, né, mais favoráveis ao que a gente está fazendo. E a gente tem aqui então também o nosso percentual de operações vencedoras, que no nosso caso foi de 54,16%. O ORB, né, aqui a nossa estratégia, nosso Opening Range Breakout, é uma estratégia de tendência, né, uma estratégia de rompimento, onde a gente está tentando ir a favor do movimento que o mercado está fazendo ali. Como toda estratégia de tendência, né, a gente não está buscando uma alta taxa de acerto, porque a gente está buscando aqui retornos maiores do que as nossas perdas. A gente está buscando aqui ganhos maiores que as nossas perdas no longo prazo. É isso que faz a nossa estratégia dar dinheiro no longo prazo. Uma outra métrica que eu acho uma das mais importantes aqui é a nossa média de lucro ou prejuízo, né? Aqui no Profit ele vem descrito assim, como média de lucro ou prejuízo, mas a gente poderia também chamar isso aqui de payoff, né? Para quem já lidou com o MetaTrader lá vem como payoff para nós, que nada mais é do que a média que a gente está ganhando ali por trade. Então se a gente fez ali 818 trades, a gente ganhou R$ 7,62 por trade, mais ou menos. E uma outra métrica que a gente tem que sempre se atentar muito, né, que é uma das mais importantes, mas agora mais importantes mesmo, né, eu acho que a gente tem que se preocupar sempre mais com o risco do que com os retornos, porque se a gente cuidar bem dos riscos, os retornos vão cuidar de si próprios, que é a nossa métrica aqui de drawdown, que está aqui como declínio topo ao fundo. Então a gente teve, né, em algum momento, um rebaixamento aqui de R$ 1.101. Então se a gente tinha ali um capital de R$ 3.000 inicial para operar essa estratégia, por exemplo, a gente teve um rebaixamento ali de 1.100, que é aproximadamente 30% ali de rebaixamento. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de dimensionar o capital que a gente vai operar uma estratégia ao drawdown que ela apresentou no passado. Claro que a gente sabe que a gente está lidando com um backtest e que esse drawdown pode sim ser maior no futuro. A gente tem que se preparar para o pior cenário possível. Passando aqui então para a nossa segunda aba, né, a gente está aqui na nossa aba de operações, onde é descrito cada um dos trades que foram feitos. Vocês podem ver aqui que, né, as entradas foram feitas às 11 horas, como eu havia dito, assim que fechou a barra das 10, no time frame de 1 hora. Então às 11 horas ele colocou ali a ordem e fez as entradas. Claro que quando esse código estiver rodando em tempo real, essas entradas não vão ser feitas exatamente às 11.
Elas vão ser feitas 11 e alguma coisa, 14 da tarde, vai depender de que hora que o preço ali da nossa ordem de entrada foi acionado. E as saídas, como eu havia dito, vão ser feitas às 4 da tarde. Esses parâmetros, mais uma vez, são parâmetros que podem ser otimizados, né? E no final eu vou falar um pouco mais dessa questão das otimizações aí, de como tentar melhorar um pouco, né, o perfil da estratégia no longo prazo. Então aqui a gente tem todos os trades que foram realizados, né, desde o início até o final. Caso a gente tenha dúvida na execução de algum trade em específico, a gente pode acompanhar aqui. A gente tem também essa aba aqui de gráfico de operações, onde mostra, né, a relação do tamanho dos nossos ganhos com as perdas. Então vocês podem ver aqui que, no geral, como eu havia dito, né, o que nossa estratégia está buscando fazer é ter ganhos maiores que as perdas no longo prazo. Vocês vão ver que aqui os nossos verdinhos, né, nossas barrinhas verdes, estão maiores que as vermelhas. E por fim, a gente tem a nossa tão imponente curva de capital, né, que é o que o pessoal mais gosta de divulgar aí, sem mostrar como foi feito o processo de desenvolvimento da estratégia. A gente diz sempre que o backtest é importante sim na fase de desenvolvimento, mas a gente sabe que a estratégia tem que ser robusta desde o princípio para funcionar em tempo real. A gente não quer fazer dinheiro de mentira, mostrar que ganhou dinheiro, que fez um gráfico verde bonito desse. O que a gente quer é ter construído uma boa estratégia para ter o máximo de chances de continuar performando no longo prazo. E aqui então vocês podem ver, né, que o nosso gráfico de curva de capital mostra alguns drawdowns, né, esses períodos onde a gente teve os rebaixamentos que não foram tão fundos, né? Então a estratégia se mostrou até que bem estável ao longo desses últimos 5 anos. Uma coisa que é interessante falar é que quanto mais tempo a gente tiver no nosso backtest, melhor. Aqui no Brasil, né, cada corretora vai liberar um período de teste, né? O Profit, aqui no nosso caso, a gente consegue ter um período maior para as ações, né, do que para o nosso índice futuro. Porém, 5 anos de maneira geral, a gente diz que é um horizonte temporal assim, interessante para fazer backtests de estratégias aí de day trade. Para swing trade, como a gente geralmente vai ter menos ocorrências, né, menos trades na amostra, a gente precisa de uma amostra um pouco maior. Uma outra coisa aqui, pessoal, que esse gráfico nos permite entender é que resultados levam tempo. Não adianta a gente achar que existe alguma estratégia que vai tornar isso aqui reto. A gente até consegue fazer isso aí otimizando, né, colocando um monte de filtro na estratégia, só que vai funcionar no passado, no backtest. Isso aí não vai gerar dinheiro para ninguém. Na melhor das hipóteses, vai gerar frustração. A gente diz isso já com base em experiência. É tentador a gente querer eliminar esse drawdown aqui, esse período de drawdown que a gente teve, né, para tentar deixar essa curva o mais reto possível, só que em tempo real isso prejudica e muito a nossa performance. E o que sempre aconteceu, né, com esses anos aqui de trading que a gente se deparou, é que sempre que a gente tentava otimizar demais, a gente caía naquele tal do overfitting. Não sei se vocês já ouviram, né, já se depararam com esse termo, mas é um dos nossos maiores fantasmas ali que a gente vai ter que enfrentar, né, um dos nossos maiores vilões. É o overfitting, porque a gente tem essa tendência natural de querer deixar o backtest perfeito. Só que em tempo real acaba não funcionando e a gente se frustra. Então quanto mais frouxo, vamos dizer assim, né, quanto mais frouxa for uma estratégia, na hora do backtest, quanto menos variáveis a gente tiver ali otimizando, melhor é para que a gente tenha ali uma chance maior dela continuar funcionando no futuro. Voltando aqui então para o nosso editor de código, pessoal, eu queria começar a propor aqui, né, algumas reflexões, algumas melhorias, algumas dicas sobre o que vocês podem fazer com essa estratégia, né, para testar se ela está adequada ao perfil de risco de vocês, para entenderem como funciona uma estratégia dessa de tendência aqui na Vale, né? Testar também, será que essa estratégia funciona em outros ativos? De maneira geral, quanto mais uma estratégia funcionar em mais ativos, mais robusta ela é. Menor a chance de overfitting, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer aqui, que é muito importante a gente sempre levar em conta, é a questão dos horários. Esses horários são uma variável que a gente tem, né, que influencia demais na performance das estratégias, porque a gente sabe que em dado momento do dia a gente tem uma maior uma tendência a ter tendências, vamos dizer assim, ou a ter movimentos de reversão, né, de retorno à média. Então a gente tem horários do dia que são mais propícios ao preço andar e horários do dia onde o preço tende a ficar indo e voltando, né, num zigue-zague ali, que para esse tipo de estratégia nossa não favorece. Então a gente pode tentar assim, né, entender o que aconteceria se a gente
testasse essa estratégia em outros horários. Por exemplo, aqui a gente testou na primeira hora do dia, mas a gente poderia testar ela nos primeiros 30 minutos do dia, nos primeiros 15 minutos, 5 minutos. O que vocês vão notar, provavelmente, né, e que eu sugiro que sim, vocês façam esses testes, é que quanto maior o time frame, menor o nível de ruído que a gente tem, mais confiável uma estratégia passa a ser. Uma outra melhoria que a gente pode tentar fazer aqui é quanto à gestão de risco do nosso trade, né? Então a gente pode tentar diminuir, né, o nosso alvo. E se a gente fizer aqui um alvo de 1 para 1? E se a gente fizer um alvo de 3 para 1? Né, e 2,5 para 1? Em quais parâmetros funciona? E novamente, quanto mais parâmetros a estratégia mostrar lucro, mais robusta ela tende a ser. Da mesma forma com o stop, a gente pode tentar dobrar o tamanho do stop, multiplicar o stop por 3 aqui e ver o que acontece. Né? Eu recomendo que vocês testem, né? Vocês têm o código pronto, testem o máximo possível, usem isso como uma forma de acelerar o aprendizado de vocês sobre o day trade. Outra melhoria que eu sugiro, né, que vocês possam estar estudando aí. E se a gente fizesse só um trade por dia? Da forma que a estratégia está aqui, ela coloca duas ordens, uma de compra e uma de venda, na máxima e mínima ali da barra de sinal. E se a gente limitasse só a um trade por dia? Depois que acionou o primeiro trade, a gente não vai fazer nenhum outro. Isso é uma melhoria que dá para ser implementada aqui, né, no nosso código, que a gente não, para não se estender demais, a gente não colocou aqui também. Uma última melhoria, né, que é uma das mais importantes, é saber que a gente poderia ter aplicado ali alguma estratégia, né, algum algoritmo de position sizing, de money management. O que é isso? À medida que o nosso capital vai subindo, a gente poderia ter aumentado os nossos lotes, né, para que o nosso risco se mantivesse equilibrado ali. Né? Então, antes a gente estava operando com 100 ações, e depois o nosso capital já cresceu. Será que a gente vai continuar operando com o mesmo lote do início? Depois que a gente já acumulou um capital maior, a gente vai estar fazendo menos retorno em termos percentuais. Então o que eu sugiro é que vocês estudem isso também, né, e tentem implementar. E se eu dobrasse o lote quando eu dobrasse o capital? E por aí vai. Para finalizar aqui então, pessoal, né, vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu até agora. Né? No nosso primeiro encontro, a gente descreveu um pouco da nossa estratégia, descreveu o porquê operar com nossos robôs, né, o porquê usar o algo trading. Na nossa segunda aula, a gente colocou a mão na massa e construiu a nossa primeira estratégia aqui no Profit do zero. E aqui na nossa terceira aula, a gente faz esse encerramento, então, analisando em detalhe a performance que foi apresentada pela estratégia nesse teste que fizemos aqui na Vale no time frame de 60 minutos. Uma coisa que é sempre importante falar, que por mais que a gente fale, a gente tem que ser repetitivo. Resultados passados jamais vão garantir resultados no futuro. Então a gente tem que ter sempre o máximo de cuidado possível ao analisar uma estratégia, né? Antes de colocar ela para rodar ali em tempo real. A gente tem que analisar o máximo que a gente puder, estudar tudo em detalhe, preparar o nosso capital para aguentar os períodos de drawdown que vão acontecer, que são inevitáveis. E aí sim, a gente está então pronto para iniciar a nossa jornada ali na execução de trades com robôs. E então, pessoal, a gente vai estar deixando o link aqui na plataforma com a estratégia para que vocês possam aí baixar, né, e implementar as alterações que a gente sugeriu, as nossas dicas, né, e também, né, as ideias que vocês tiverem. Sintam-se à vontade para usar a estratégia, né? Ela está sendo entregue realmente para que vocês possam estudar e aprender como é, né, uma estratégia aí robusta de algo trading. E eu gostaria então de agradecer, né, a quem ficou conosco aqui até o final. Espero que vocês possam ter uma jornada muito boa, de muito sucesso aí com o algo trading de vocês e que vocês possam então um dia conquistar, né, a tão desejada liberdade financeira, né, poder trabalhar com investimentos, poder trabalhar com a renda variável de uma forma que é robusta, uma forma que não é, né, máquina de fazer dinheiro fácil, mas sim uma forma séria e que pode dar muitos bons frutos. É isso aí, pessoal. Até breve. Mantenham sempre o risco sob controle. Tchau!